Nós vamos falar hoje sobre prova e provisão. Em nossa jornada de fé, certamente nós seremos levados a bifurcações ou a desertos. Esses lugares onde nós teremos que tomar decisões baseados em nossa fé. Fé no poder e na ação de nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente que em nossa jornada de fé nós seremos colocados em situações em que a matemática, a lógica humana, não conseguirá se sustentar. Não nos dará a resposta que desejamos. E neste lugar, a nossa fé será provada. E então será revelada a Deus se a nossa confiança está verdadeiramente nele, no seu poder, ou em nossas próprias provisões, nos recursos que possuímos em nossas mãos. Algumas vezes, eu e você seremos levados a este lugar de bifurcação, ou de deserto, isoladamente. Seremos provados como indivíduos distintos, é uma prova só sua. Mas também, outras vezes, seremos levados a estes lugares de prova junto com a nossa comunidade. Seremos provados como corpo, igreja. Eu acredito firmemente que nós, a PIB de Itapevi, chegamos neste lugar de prova, de bifurcação, ou poderia dizer de deserto, né? Onde a nossa fé, como comunidade, está sendo provada. Quando nós chegamos neste lugar de deserto, quando nós estamos entre o Egito e a terra prometida, onde a provisão ela está próxima, mas ainda não alcançada, pois ela só será alcançada dependendo de como responderemos diante a prova colocada por Deus a nós, diante a prova em que estamos sendo submetidos. Quando nós chegamos neste lugar, nós precisamos confiar plenamente em Deus. Eu quero dizer a você, este lugar é muito perigoso. Pois a voz daqueles que não creem, e eu não estou falando aqui de não crer em Deus, de não crer em Jesus, mas aqueles que são incapazes de confiar plenamente em Deus, que são incapazes de olhar além da matemática, incapazes de olhar além da lógica humana, incapazes de olhar além do que os olhos podem ver. Estes jamais esperarão que o mar se abra, que as muralhas caiam, que o inimigo se torne como pão diante dos seus olhos, ou que andemos sobre as águas. Para estas pessoas, histórias como a do rei Josafá, descrita em 2 Crônicas capítulo 20, que foi à guerra e venceu sem lutar, sem fazer uso de armas, apenas confiando na promessa de Deus, são apenas histórias do passado. Você consegue imaginar tal acontecimento? Consegue imaginar o rei Josafá diante dos seus generais, do seu exército, dizendo para eles: Deus está nos mandando ir, mas não pegue em armas, porque Ele vai nos dar a vitória. Tem lógica. Como um soldado acostumado a lutar e guerrear, fala: nós vamos para uma guerra sem pegar armas? A lógica humana não vai conseguir responder muitas vezes as questões de Deus. Há momentos que simplesmente precisa crer e confiar.
E quando não se crê, quando não se confia, quando começamos a dar ouvido a muitas vozes que nos levam a desacreditar que o milagre vai acontecer, o que acontece é o que aconteceu com o povo em Israel, entre o Egito e a terra prometida. Por não crerem que Deus entregaria nas mãos deles os inimigos, Deus fez aquela geração peregrinar 40 anos no deserto, até que uma nova geração surgisse. Precisamos hoje avançar com fé, enxergarmos além de nossos olhos, além da matemática, além da nossa lógica humana. E eu não estou falando aqui de agirmos como loucos. Vocês me conhecem os líderes desta igreja. Não estou falando de ser imprudente, mas de agirmos confiantes em Deus e em Jesus nosso Senhor. Não podemos, em nome da prudência, ficarmos confiados somente no que vemos. A Bíblia nos convida a essa caminhada de fé. E eu quero então refletir em uma passagem bíblica que nos convoca a crermos além do alcance dos nossos olhos, além dos nossos números financeiros, além de nós mesmos, de nossas limitações. Eu quero convidá-los à leitura do texto de João, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então ele os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Queridos, eu vou destacar 3 ensinamentos que nós encontramos nestes versos. O primeiro ensinamento é que Jesus nos levará a lugares onde seremos colocados à prova. Eu quero começar então destacando os versos 5 e 6. Diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. O texto nos narra que uma grande multidão seguia Jesus. Diz 5.000 homens foram contados. Nós sabemos que eles contavam os homens e as mulheres não eram contadas. Possivelmente existia ali umas 10.000 pessoas, 11.000 pessoas. Bom, num determinado momento, Jesus se volta a Filipe e lhe pergunta:
onde? Presta atenção na pergunta de Jesus. Onde compraremos pão para esse povo comer? O texto nos diz claramente que Jesus já sabia o que ia fazer. Contudo, ele perguntou a Filipe com o fim de colocá-lo à prova. E essa é a primeira lição deste texto. Que Jesus vai colocar você à prova, vai me colocar à prova, vai nos colocar como comunidade à prova. Assim como ele fez com Filipe. A Bíblia é repleta dessa verdade. Ela começa contando a história de Adão e Eva, o primeiro casal, e que foram colocados à prova no jardim, no Éden. O que dizemos de Noé, colocado à prova por Deus para construir uma arca, sem que ele sequer conhecesse o que era um dilúvio? Nunca tinha ocorrido um dilúvio. Abraão foi chamado para deixar sua parentela, sua segurança, sua família. Era dali que provinha todo o sustento da sua casa. E Deus diz para ele: saia deste lugar e vai para uma terra que te mostrarei. Sem saber para onde ia, ele foi colocado ali à prova. O mesmo Abraão depois foi colocado à prova novamente, sendo chamado para sacrificar Isaque, seu filho. O que dizer de Moisés, que após libertar o povo do Egito, se vê encurralado entre o exército egípcio e o Mar Vermelho? Eu falei há pouco de Josafá, rei de Judá, que venceu uma guerra sem pegar em armas, colocado à prova. O que dizer dos amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha, e do próprio Daniel, lançado na cova dos leões, colocados à prova? O que dizer de Pedro, desafiado a orar por uma mulher que se encontrava morta, Dorcas, colocado à prova a sua fé? E eu poderia continuar citando muitos outros personagens bíblicos que foram colocados à prova: Paulo, Silas. Todos os homens e mulheres de Deus foram colocados à prova em determinados momentos de suas vidas. E certamente não tinham, às vezes, até consciência de que estavam sendo colocados à prova. A questão é: por que Deus nos coloca à prova? E nós vamos encontrar esta resposta em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los. Deus os colocou ali para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Aprendemos aqui que Deus nos coloca à prova para conhecer nossas verdadeiras intenções. Se iremos, de fato, obedecê-lo ou não. Em outras palavras, somos colocados à prova para verificar se a nossa fé produz obras. Isso significa que Deus testa a nossa fé para ver se a nossa fé verdadeiramente é viva. Lembra do que Tiago diz? Que a fé sem obras é morta. Uma fé que não se manifesta de fato e verdade é uma fé morta. Uma fé sem obras é fé sem obediência ao Espírito de Deus. É uma fé sem confiança plena em Deus, em suas palavras. Uma fé sem obras, ela é vã, ela é vazia, ela é inútil. Já diz o próprio escritor do livro de Hebreus: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Quando você está desempregado, a sua fé está sendo colocada à prova. Quando você está doente, a sua fé
está sendo colocada à prova. Quando você está sendo perseguido, sua fé está sendo colocada à prova. Quando as suas finanças não são suficientes para o sustento da sua casa, a sua fé está sendo colocada à prova. Em todo tempo nós somos provados em nossa individualidade, mas há tempo em que somos provados como comunidade. A pergunta de Jesus, onde compraremos pão para este povo comer, ecoa hoje em nossa comunidade. O que o Espírito de Deus está nos perguntando hoje é: onde encontraremos os recursos para a continuidade da obra de Deus nessa casa? Essa pergunta nos leva então ao segundo ponto de nossa reflexão. O segundo ensinamento que nós aprendemos no texto de João 6 é que a provisão vem de Deus. O texto nos deixa claro que Jesus sabia o que ia fazer antes de colocar Filipe à prova, através da pergunta: onde compraremos pão para este povo comer? Jesus já sabia o que ia fazer. Ele estava no controle o tempo todo. Portanto, nós podemos concluir que Jesus sabia que não iria comprar pães algum. Ele não tinha essa intenção de comprar pão para a multidão. Jesus certamente colocou Filipe diante daquela prova, para que ele, Filipe, percebesse que sua fé estava presa apenas ao que podia ver, compreender com a sua lógica humana. A sua fé estava presa ao modelo econômico criado pelos homens, não celestial. O modelo mercadológico de compras e vendas. A resposta de Filipe nos mostra isso. Conforme a gente pode ler, João 6, versículo 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Agora preste atenção, por favor. Jesus não perguntou se eles tinham dinheiro para comprar pães suficiente. Não foi essa a pergunta que ele fez para Filipe. Jesus perguntou onde comprariam o pão. Ele não perguntou: temos dinheiro suficiente para comprar pães para essa multidão? Não. Ele perguntou: onde compraremos? O foco da pergunta de Jesus estava no lugar em que buscariam a provisão. Filipe olhou somente para o que tinha na conta bancária, na sacola, se esquecendo de onde vinha a verdadeira provisão. Ele não olhou para o provedor da maneira correta. Ele olhou para o que ele tinha de provisão. Ele não havia percebido, embora andasse com Jesus, que ele, Jesus, não estava preso ao modelo socioeconômico que rege o nosso mundo. O modelo de Jesus é celestial. A fala de Jesus com Filipe é interrompida então por André, que possivelmente, tendo ouvido a pergunta de Jesus, apresentou a ele um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, conforme nós podemos ver novamente lá, João 6, verso 8 e 9. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Preste atenção no final da fala dele. Mas o que é isto para tanta gente? André, diferentemente de Filipe, ele olhou para os recursos que possuíam em mãos. Filipe olhou para a conta financeira, mas não estava olhando para o provedor do financeiro. Ele olhou para o financeiro que ele tinha. O André olhou para os recursos humanos que ele tinha, mas não olhou para o provedor dos recursos humanos. Essa é a diferença dos dois. Por isso a pergunta dele: mas o que é isto para tanta gente? A visão de Filipe e André estavam presas ao mundo tangível. Embora seguissem a Jesus, eles não tinham a confiança
e nem a expectativa de que Jesus poderia prover milagrosamente o pão para a multidão faminta. Muitas pessoas creem que Jesus a salvou do pecado, da ira de Deus, e isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso. Contudo, não conseguem realmente confiar que Jesus é quem lhes provê o sustento, que dele vem o pão nosso de cada dia. No fundo de seus corações confiam na força de seu trabalho, confiam em suas realizações pessoais, confiam apenas no que os seus olhos podem ver, no que a lógica humana aceita como possível, ou naquilo que cai na conta bancária. Eu não estou dizendo que não devemos trabalhar, também não é isso que eu estou dizendo, e ficar esperando simplesmente que o pão caia do céu, embora o pão caia do céu. Isso seria loucura da minha parte. A Bíblia nos ensina que devemos trabalhar. Na verdade, o trabalho foi o meio dado por Deus a nós, para nos prover o alimento diário. Meio que Deus nos deu para que o alimento fosse provido. Preste atenção. A Bíblia nos ensina que antes do nosso trabalho, antes do seu trabalho, existe o trabalhar de Deus. Primeiro, Ele criou o jardim. Depois, Ele ordenou ao homem que cuidasse do jardim. A ação de Deus é antes da nossa. Por isso, que o nosso trabalho produz o pão nosso. É porque Deus preparou o planeta em que vivemos para produzir vida, antes mesmo de nós lançarmos a primeira semente na terra. Nós apenas lançamos a semente, contudo não temos o poder de fazê-la brotar. A vida que dela surge, pelo alimento, que a semente retira da terra, da água, os sais minerais, é vida gerada pelo próprio Deus, desde o início, desde o princípio. Tudo que o ser humano produz hoje, por meio do seu trabalho, provém da vida gerada pelo próprio Deus e criada por Deus desde a criação, desde a do princípio. O ser humano só consegue produzir algo, eu e você, porque Deus continua sustentando a vida em nosso planeta. O texto de João 6 quer nos ensinar que Jesus é o verdadeiro pão da vida, e que somente Ele sacia a fome mais profunda do nosso ser. E Ele vai falar disso mais para frente um pouco. Ele é o verdadeiro pão que necessitamos. Entretanto, não podemos negar que o texto também nos ensina que Ele é o provedor do nosso alimento diário, da nossa vida. Quando andamos com Deus, nós não podemos ficar apoiados somente na nossa lógica humana, pois Deus nos colocará à prova para saber onde realmente está a nossa confiança. Voltemos então para o texto de Deuteronômio, onde o povo de Israel estava sendo provado no deserto. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Eu vou ler agora também o verso 3. Diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amém? O texto está nos dizendo que depois do povo de Israel passar fome, ser humilhado, e dessa forma terem sido então colocados à prova, Deus os sustentou no deserto com maná.
Maná é o pão celestial que caía do céu. Não é pão produzido pela mão humana, lançando a semente na terra. E como eu disse, a semente sobrou porque é vida de Deus que está ali. O maná é pão que vem do céu. Nós só vamos provar o maná se nós tivermos fé de que Deus está no controle, de que Deus cuida de nossas vidas. O pão que caía do céu não podia ser armazenado, pois Deus lhe daria maná diariamente. E assim estavam aprendendo a confiar na provisão diária de Deus. Quando nós começamos a fazer muita provisão, nós começamos a confiar na nossa provisão. E a gente corre o risco de sermos indagados por Jesus, assim como ele fez com aquele homem, que ao colher na sua terra muitos cereais, ele encheu um celeiro, ele encheu o segundo celeiro, e ele olha e fala: nossa, mas eu tenho tanto ainda. E aí ele diz: o que eu vou fazer? Eu vou construir mais celeiro, vou fazer provisões. E Jesus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. O dom de Deus e o que Deus nos dá é para servir a obra dele. Ele proverá dia após dia o que precisarmos, o que necessitarmos, se confiarmos plenamente nele. Deus nos trouxe até aqui como comunidade. Nos colocou diante de uma situação financeira com o fim de nos ensinar a dependermos inteiramente dele e a confiarmos em sua provisão diária. Nós estamos sendo testados. Este é o melhor lugar que nós podemos estar. Pois se nós olharmos além de nossa lógica humana, se buscarmos em Deus a provisão e não em nossos próprios recursos humanos, experimentaremos o sobrenatural de Deus em nossa igreja, em nossas vidas como comunidade. E graças ao nosso Deus, isso aqui não é um clichê, é uma verdade. Graças ao nosso Deus, e não é a mim, não é ao Décio, não é a nenhum dos líderes do ministérios. Graças ao nosso Deus, a nossa igreja não deve nada a ninguém. E a liderança dessa igreja, ao longo desses anos, nunca tratou o dinheiro dessa igreja de forma irresponsável. Como eu disse anteriormente, a pergunta de Jesus: onde compraremos pão para este povo comer? Ecoa hoje, agora em nossa comunidade. É hoje. Onde nós encontraremos recursos para a continuidade da obra de Deus nesta casa? Eu acredito que já ficou claro para todos nós que os recursos necessários para a nossa sobrevivência pessoal e também para a nossa sobrevivência como igreja, comunidade, vem de Jesus e somente de Jesus. E a partir dessa certeza de que toda a provisão vem de Jesus, então nós podemos levantar uma nova pergunta: como Jesus provê os recursos necessários para o sustento de nossa igreja local e para o pão que nós necessitamos diariamente em nossas mesas? Eu vou responder esta questão no próximo domingo. Eu quero concluir essa mensagem deixando claro para vocês que caminhar com Jesus é caminhar ciente de que em algum momento de nossas vidas, da sua vida, da minha vida, seremos colocados à prova. Às vezes individualmente. De forma muito pessoal, Deus vai nos colocar à prova. E às vezes, como hoje, estamos vivendo em comunidade. E neste momento, lembre-se, Jesus é o seu provedor. Olha para Jesus. Ele é a resposta de qualquer prova que você possa estar enfrentando hoje. E para nós também como igreja, comunidade. O dia de sermos provados como comunidade chegou. E eu peço a você neste momento de prova, que não se esqueça, o mar pode se abrir
quando o Senhor desejar. As muralhas podem cair. O pão pode se multiplicar. Eu te peço, não se apoie apenas naquilo que é tangível, que os teus olhos veem. Permita hoje a você crer além do que os teus olhos veem, além do que os números dizem, além do que a palavra do médico diz, além da lógica humana. Permita você crer que Deus é Deus. Nosso Deus não está preso a leis naturais. Ele está acima de tudo isso. É Deus. Ouça a voz do Espírito que vos fala nesta manhã. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Não dê ouvido às muitas vozes que só conseguem ver gigantes, problemas. Muitos morreram no deserto, porque ouviram as vozes da multidão e não do líder. Não seja como Filipe e André, que olharam somente para o que podiam ver, e não para o que Jesus poderia realizar. O próprio Deus estava encarnado diante deles. Eles não conseguiram olhar além. Creia no impossível. Creia no impossível. Deus é Deus do impossível. E Ele fará o impossível por você. Ele fará o impossível em seu meio. Ele fará o impossível na sua vida. Ele fará o impossível na nossa comunidade. Porque Ele é o Deus deste lugar e não nós. Eu quero convidar você a fechar os olhos.